Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservarmos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós temos uma importante passagem na Bíblia, não que as outras não sejam importantes, de um homem com um posicionamento, um posicionamento muito respeitado no meio do povo judeu. A palavra diz que esse homem ele era príncipe de uma sinagoga. A palavra fala que esse homem ele era mestre em Israel. O nome desse homem chamava-se Nicodemos. E quando ele se colocou diante do Senhor, dizendo para Cristo à noite, ele foi à noite ter com Cristo, falou: Senhor, bem sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém, Senhor, pode realizar tais sinais, se da parte de Deus não foi enviado. E Jesus, ele olha para aquele homem de uma maneira simples, mas porém com autoridade, diz: em verdade te digo, que necessário te é nascer de novo. Quando o Senhor fala para esse homem, o Senhor queria expor esse homem, o Senhor queria envergonhar este homem, ou o Senhor queria salvar este homem? Salvar esse homem. Porque as pessoas viam esse homem como um crente, viam esse homem como um homem de Deus, viam esse homem como um doutor da lei, via esse homem como um príncipe de Israel, via esse homem como um mestre diante do povo. Mas Jesus via aquele homem como um pecador, que não havia se arrependido dos seus pecados, embora ele proclamava o nome do Senhor. E como é que o Senhor sabe que eu sou um pecador que não me arrependi do meu pecado? É quando os mesmos pecados ainda fazem parte da minha vida. O Senhor, ele fala que aquele que confessa e abandona o pecado, alcança dele misericórdia. Mas aquele que confessa o pecado, que tem um remorso pelo aquele pecado, mas não o abandona, alcança do Senhor misericórdia? Não, ele não alcança. E Paulo, quando escreve a igreja de Corinto era uma igreja muito difícil. A igreja de Corinto ela era uma igreja complicada. Se você for olhar o contexto de 1 Coríntios 11, no versículo 20, as pessoas pegam o versículo 23 para usar na Santa Ceia nas igrejas, mas esquece de pegar o contexto todo, que é a parte principal, que é no versículo 20 de 1 Coríntios 11, que ele vai dizer assim, a dissensão, na igreja de Cristo, na ceia do Senhor. Aí ele vai dizer assim: olha, eu ouço que no meio de vós há muitas dissensões, em parte eu creio. Importa que haja no meio de vós heresias, para que o que seja sincero se manifeste. Ele fala: e com isso que eu ouço de vós, não vos louvo, porque eu sei que quando se reúne na igreja, não é para melhor, e sim para pior. Olha só, pois eu bem sei de vós, que quando se reúne na igreja, 1 Coríntios 11, versículo 20 em diante, não é para melhor, e sim para pior.
olha como é que Paulo começa a repreender a igreja de Corinto, e aqui ele continua no contexto, ele vem repreendendo, ele vem falando uma igreja difícil, a ponto que ele fala para o povo de Corinto assim, olha só, peraí, ele chegou e viu aquele povo em práticas que não condizia. Ele fala assim, olha, espera, olha só, todas as coisas, elas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando ele traz o contexto de que todas as coisas me são lícitas por quê? Porque eu sou dono de um livre arbítrio. Tu pode fazer o que você quiser, agora segura a consequência. Só que agora, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Por que não me convém? Porque agora eu me tornei servo do Deus Altíssimo. Eu carrego o nome de Cristo. Eu devo resplandecer na minha vida a glória de Cristo, para que seja de testemunho para os que estão de fora. Como a palavra fala ali em Romanos 12, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixamos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então quando ele chega em Corinto, que ele vê a situação da igreja de Corinto, ele fala assim, olha, todas as coisas nos são lícitas, mas olha, nem todas nos convêm. E aqui no capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor, né, de 2 Coríntios, no versículo 17, ele fala, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Pegando os dois contextos, de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e pegando o contexto de 2 Coríntios 5,17, de que aquele que está em Cristo nova criatura é. Por exemplo, me é lícito ver televisão? Sim. Eu posso ver uma boa reportagem? Eu posso ver um bom filme que não agride a palavra do Senhor? Posso. Eu posso ver um bom documentário? Eu posso ver um desenho com a minha filha que não agride a palavra? Posso. Posso colocar ali para ver o vídeo do casamento, né, de alguém? Posso. Eu posso ver. Mas o que não me convém é dedicar longas horas à televisão. O que não me convém é quando eu assisto um programa que fere a palavra de Deus. É quando tem um programa que ele tem forte poder de persuasão sobre a minha mente. Então não vou assistir. Por quê? Porque eu sou um servo do Senhor. Por quê? Porque eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou cidade edificada sobre o monte, porque eu carrego o testemunho de Jesus Cristo na minha vida, e porque isso aí agrada a minha carne. Mas a palavra fala lá em 2 Coríntios, no versículo 11 em diante, eu vi o pastor pregando e estava escrito lá, que Cristo morreu, logo todos morreram e ressuscitaram com Cristo. Ou seja, eu tenho que matar a minha carne para agradar a Deus, porque também a Bíblia fala que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. Mas o contexto aqui, que ele está dizendo é o seguinte, ó povo de Corinto, o povo de Corinto passou, esse povo já não tem mais, já não é mais a geração dele, então vamos colocar, ó povo da igreja cristã Voz da Verdade, ó povo da Assembleia que vai ouvir o CD, da Batista, Presbiteriana, de qual igreja que seja, que vai ouvir, do povo que está isolado em casa, porque não aguenta mais o sistema religioso, que tomou conta de muitas igrejas, e está em casa ouvindo as mensagens. Ó povo, quando você se olha no espelho, ainda alguma coisa que você encontra da antiga criatura? Há algo que você encontra no seu falar, há algo que você encontra no seu agir, há algo que você encontra, que você gostava de ouvir na época do mundo, que você ainda ouve, que você falava na época do mundo, que você fala, lugares que você frequentava na época do mundo, que você frequenta, hábitos que você tinha na época do mundo, que você ainda tem, temperamentos que você tinha na época do mundo e você ainda tem. Há algo em você ainda que traz à memória a velha criatura, que traz à memória o velho homem. Olha, examina-se pois a ti mesmo, dá uma olhadinha lá, você consegue enxergar ainda em você alguma característica da velha criatura? É isso que ele está dizendo aqui. Senhor, enxergo no meu temperamento, enxergo na minha vaidade, enxergo na minha arrogância, eu enxergo, Senhor Deus, na fraqueza assim, na fraqueza assado, eu enxergo nos meus olhos, eu enxergo assim, eu enxergo porque eu minto, eu enxergo porque eu faço, eu ainda tenho, e ele vai dizer carinhosamente para você, olha, eu sei que você glorifica o meu nome, eu sei que você vai na igreja, eu sei até que você não está brincando, eu sei até que você leva a sério, mas olha, necessário te é nascer de novo. Porque, entenda bem, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai num quintal e encontra um Fusca todo velho, todo enferrujado. Você pegou aquele Fusca, está de miséria.
Aí tu pega aquele Fusca e fala, vou reformar esse Fusca. Você leva lá para a oficina do irmão Kleber, ele tem uma oficina de reforma de carros, e você reforma aquele Fusca, você bota tudo novo nele, você só aproveita o chassi, você pega aquele motor, abre, você bota casquilho novo, você faz retífica, bota cabeçote novo, correia, junta tudo naquele motor, você bota assoalho novo, pé de coluna, bota tudo, ajeita aquele Fusca, pinta, deixa aquele Fusca maravilhoso, igualzinho ele saiu da loja, a ponto de todas as pessoas pararem e olharem e falar, que Fusca lindo, olha que raridade. Aquele Fusca, ele é novo ou ele é reformado? Ele é reformado. Mas você vai ali na concessionária, você para e compra qualquer carro, 0 quilômetro. Aquele carro é novo ou ele é reformado? Quando o carro é reformado, existe parte neles ainda que é antiga. Existe parte neles que não tem como substituir. Por isso ele é um carro antigo, ele é um carro reformado. Mas quando um carro é novo, todas as peças são novas. É tudo novo, é tudo fabricado naquele momento. Não tem nada naquele carro novo que venha retratar um carro velho. Tudo é novo. Existe uma diferença de novo e existe uma diferença de reformado. E o Senhor fala, amados irmãos, que se alguém está em Cristo nova, Ele não fala que é uma criatura reformada, Ele não fala que é restaurada, Ele fala que é nova criatura. Você pega uma criança que sofreu um acidente e fraturou a coluna, ou teve um problema nas pernas, aquela criança vai passar por uma série de cirurgia, vai passar por uma série de reabilitação, e depois aquela criança que andava, ela vai voltar a andar. Ou seja, aquela criança foi restaurada da sua saúde, ela foi restaurada do seu estado físico, amém, queridos? Se for uma serva do Senhor Jesus Cristo, vai impor as mãos, ela vai voltar a andar. Mas é diferente de uma criança que foi restaurada na sua saúde e uma criança que acabou de nascer. Aquela criança que acabou de nascer, ela não tem cicatriz, ela não tem marca, ela é perfeita, ela acabou de nascer. E o Senhor fala, amados irmãos, que quando nós nos convertemos a Cristo, nós nascemos de novo. É novo, não traz nada do velho, nada. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, a palavra fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Persuadimos os homens à fé. A fé. Irmãos, a fé é fazer você ouvir a voz de Deus em toda e qualquer circunstâncias. Ouvir a voz de Deus sem se preocupar com o que vão pensar. Ouvir a voz de Deus sem se preocupar com o que vão falar. Ouvir a voz de Deus sem se preocupar com o que vai se levantar. Ouvir a voz de Deus ainda que te tenham como louco. Por exemplo, você já pensou na loucura? Irmãos, acredite, você hoje frequentando esta igreja, conhecendo Bíblia como ela é pregada aqui nesse lugar, você chamaria Noé de louco, de repente até eu chamaria de louco. Acredite no que eu estou falando para você. Se você de repente pegasse o seu carro e fosse passear com a sua família em Petrópolis, 52 quilômetros tinha onde Noé morava para a praia mais perto, 52 quilômetros. Noé morava num monte, numa colina, como se fosse Petrópolis, por exemplo. E você chegasse ali em Petrópolis e via uma embarcação sendo construída de 300 côvados, 120 metros de comprimento, não tem guindaste, não tem caminhão, não tem nada que transporte aquilo ali. Você olharia aquilo ali e fala, vem cá, que é um louco que está construindo isso aqui em cima de um morro, a tantos quilômetros da praia, quem é? Noé. Oh, rapaz, por que tu está construindo isso aí? Porque o Senhor falou comigo que vai enviar o dilúvio sobre a terra. Fala a verdade. Seja sincero no teu coração. Se não tivesse essa passagem bíblica e você visse isso hoje, tu teria aquela pessoa como louca, sim ou não? Sim. Mas aquela loucura salvou Noé e a sua família. E muitas pessoas não se enquadram no Evangelho. Muitas pessoas não se enquadram na palavra. Eu falo, porque se eu fazer, essas pessoas vão achar que eu sou louco, vão achar que eu sou maluco. Que achem. Mas você, por ter a loucura na visão do homem, não de Deus, de crer no Senhor e viver pela palavra, encontrará nele a salvação para você e para a tua casa. E ele vai falar disso.
Então ele persuade aos homens a fé, creia na palavra de Deus, ouça a voz de Deus, viva a palavra de Deus, ande nos seus estatutos, nos seus segmentos, ele suprirá todas as tuas necessidades em glória. Irmãos, bem verdade é que nós queremos ser curados. Quem quer ser curado hoje, diga amém. Amém. Quantos querem ser totalmente libertos, diga amém. Amém. Quantos querem ver as portas abertas, diga amém. É aquela casa que está difícil de vender, é aquela que está difícil de comprar, é aquele que está difícil de comprar aquele carro, aquele que está difícil de vender, é aquele problema com a esposa, aquele problema com o marido, aquele problema com o filho, aquele problema no trabalho. Quem não quer solução para isso, quem quer, diga amém. Amém. Quer solução para isso? Quer? E será que o Senhor não quer te dar solução para isso? Ele quer. As bênçãos nós queremos, mas quantos de nós queremos acreditar na loucura do Evangelho? Quantos de nós queremos acreditar nessa loucura do Evangelho? A palavra fala que a sabedoria de Deus para o homem, ela é? Ela é loucura. Por exemplo, tem um grupo de jovens, lá de Magé, que eles estão lendo a Bíblia, eles estão estudando, eles estão examinando, eles tiram o momento deles, eles continuam indo para a escola, continuam trabalhando, continuam fazendo as coisas, mas agora eles tiram o tempo para ler a Bíblia. Até mesmo quando vai passear na casa de um parente, que eles vão no final de semana, eles lá se divertindo, eles param, vão para o canto e vão ler a Bíblia. O pai, que é evangélico de uma determinada igreja, chegou para ele e falou assim: ó, vocês estão fanáticos, vocês estão malucos, vocês só querem saber de ler Bíblia. Mas ele é de uma igreja. Mas olha o que a palavra fala. Olha o que a palavra fala. Não se aparte da tua boca o livro desta, antes medita nele de dia e... Olha o que ela fala também: conhecereis a verdade, verdade vos li. Olha só o que ela fala: mas errais não conhecendo as... Quem é que está mandando você ler? Quem é que está mandando você meditar? Quem é que está mandando você não apartar da tua boca, nem para a direita nem para a esquerda? Quem é que fala lá em Provérbios para atar essas palavras na tábua do seu coração? Quem é? O Senhor. Então, quando hoje você vive o que a palavra manda, as pessoas te têm como louco. Mas a sabedoria de Deus para o homem, ela é loucura. Ela é loucura, pois isso é loucura, isso é fanatismo. Tu pode ver isso sim, é só você não deixar se contaminar por isso. Mas tem como eu ver aquilo que contamina e não me contaminar? Tem como eu pisar numa lama e não me sujar? É possível isso, querido? É possível. Tem na internet o camarada que fala a graça da garça, a arte de conviver em meio à lama sem sujar as vestes. E a pessoa: não, eu posso viver na lama, eu não posso me contaminar, eu posso viver na podridão, não posso me contaminar. Peraí, ela se contaminou, ela botou a pata na lama. E quando o Senhor vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro não quer deixar, o Senhor fala: se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Ele: não, Senhor, lava também as mãos e a cabeça. O Senhor fala: aquele que está comigo não necessita lavar senão seus pés, porque é o pé que te conduz, amado. É Ele que te conduz por esse mundo, é Ele que te conduz ao erro. Você tem que ir. Ah, mas eu não consigo largar a droga. Não consegue? Alguém bate na tua casa e traz ela para você? Não, você vai lá comprar, os teus pés te conduz lá. Os teus pés te conduzem. Eu não consigo largar de fumar, mas você vai lá comprar. Eu não consigo deixar de beber, mas você vai lá comprar. É os teus pés que te conduz. Então não tem a graça da garça, a arte de conviver em meia lama sem sujar as vestes, porque ela pisa na lama e vai sair com as patas sujas, não tem como. Então o que eu estou trazendo para os irmãos é que a conversão é um processo de purificação nessa terra, para entrar na presença de Deus. Porque Moisés, quando foi apresentar-se na presença de Deus, em Êxodo capítulo 3, o Senhor falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Moisés, ele já não se vestia mais como egípcio, ele já não falava mais como egípcio, ele não fazia mais nada que os egípcios faziam. Porém a sandália que Moisés tinha ainda era a sandália egípcia. Não era uma sandália comum, era a sandália. Quando o Senhor falou: tira a sandália dos teus pés, foi literalmente aquilo que ele trazia do Egito. O Egito tipifica o quê? Mundo. Mundo. Tira ainda aquilo que você traz do mundo. Moisés podia falar: Senhor, mas a única coisa que eu tenho do Egito é essa sandália. Senhor, ele podia falar isso, não é? Senhor, mas a única coisa que eu tenho é a sandália, porque eu vim no deserto quente, e aqui eu vim trabalhando. As sandálias egípcias são de boa qualidade, Senhor, não tem nada a ver, entendeu? Não ligo para isso não, só fiquei porque ela é confortável, ela é macia, não tem problema nenhum não. Foi isso que Moisés titubeou? Não, porque o Senhor está falando: querido, tudo bem. O Senhor ia falar para ele: tudo bem, mas eu sou um ser santo, e para entrar na minha presença tem que estar santo.
Que isso, pastor? Não é isso que o senhor está falando, não. Não. Lá em Romanos vai dizer o quê? Seguir a paz com não ouvi. Santificação, sem a qual ninguém. Moisés, tudo bem. É só a sandália, mas tira. Porque Moisés fala, me virarei para lá e verei esta grande visão. Virarei para lá e vou ver a glória do Senhor. Opa, não vira, sem que antes tu tire a sandália dos teus pés. Não, mas eu aceitei Jesus, entendeu? É só meu temperamento que ainda não... Tu acha que eu vou para o inferno só porque eu ainda assisto essas coisas? Eu me batizei, eu sou dizimista. Você acha que eu vou para o inferno só porque eu ainda perco a paciência e meto a mão na minha esposa? Que eu meto a paciência e meto a mão no meu marido, está com um troço nele? Você acha que eu vou para o inferno? Deus é amor. Eu vou para o inferno só porque tem um gato na minha luz? Só porque eu tenho um gatonete? Só porque eu vejo aqueles programas que não tem que ver? Que isso? Tu acha que Deus vai me lançar no inferno só porque eu não perdoo aquela pessoa? Quem quer ver Deus, diga amém. Seja santo, como é santo aquele que vos chamou. Esse é o contexto, isso é que Paulo está mostrando para o povo de Corinto. Eu me converti, continuo com o mesmo temperamento. Eu me converti, continuo cedendo às mesmas fraquezas. Eu me converti, gosto dos mesmos programas profanados. Me converti, tenho o mesmo temperamento. Me converti, não consigo perdoar. Me converti, mas eu não consigo deixar de fofocar, eu não consigo deixar de mentir. O que é conversão? Mudar de direção. E Paulo, quando fala se alguém está em Cristo, nova criatura é porque ele está apontando para aquele povo e não está vendo nova criatura nas atitudes dele. E isso, irmãos, não é para uma cura somente, não é para uma libertação, não é para um abrir de portas somente, mas é para pisarmos no gozo celestial. Mas toda vez que eu saio eu peco. Não saia. Toda vez que eu ligo a televisão eu peco. Não ligue. Toda vez que eu encontro com aquela pessoa eu perco a cabeça. Não encontre. Mas que isso, pastor? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança fora, pois é melhor entrar no reino do céu sem o olho do que com todo o teu corpo ao inferno. Se tua mão lhe faz pecar, corta, lança fora, porque é melhor entrar no reino do céu sem a mão do que com todo o teu corpo ao inferno. É claro que o Senhor não está falando ali cortar, mas ele está falando o seguinte, querido, querida, pecado radical, decisão radical. Decisão radical. Entenda o que ele está falando, olha só, olha quantos membros tem no corpo, é muito ou pouco? Assim como o corpo tem muitos, mas ele fala assim, olha só, se o teu olho te faz pecar, é literal aqui, joguei fora, tá vendo? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Mas espera aí, esse olho pecou, mas esse não pecou, a orelha não pecou, o nariz não pecou, a boca não pecou, o braço não pecou, os dedos, os pés, o coração, não pecou não, foi só esse olho. Arranca o teu olho e joga fora, porque é melhor entrar sem um olho no reino dos céus do que com todo o teu corpo no inferno. Ele está dizendo que aquele pecado que o olho cometeu, joga todo o teu corpo no inferno. É eu que estou dizendo ou é Deus? É eu que estou dizendo ou Jesus? E a gente está vivendo na igreja ainda, no nada a ver. Não, eu vou para o céu. Eu não honro minha mãe, vou para o céu. Eu não honro meu pai, vou para o céu. Eu suscito a ira na minha esposa, vou para o céu. Eu suscito a ira no meu esposo, vou para o céu. Eu suscito a ira no meu filho, vou para o céu. Eu suscito a ira na minha filha, vou para o céu. Eu pego e não pago, vou para o céu. Eu pego aquela dívida e deixo caducar daqui 5 anos, eu vou para o céu. Eu venho para a igreja não para pior, não para melhor, mas para pior, porque eu vou lá para fofocar, eu vou lá para falar mal do irmão, eu vou lá para falar mal da irmã, eu vou lá para reparar a roupa do irmão, eu vou lá para reparar a roupa da irmã. Eu não vim para melhor, eu vim para pior. E o Senhor está falando através da boca de Paulo, peraí, tu aceitou Jesus? Tu nasceu de novo, querido, querida. Aquele que nasce de novo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se eu não fez novo não, continua enfermo, porque tu não nasceu de novo. Eu continuo assim, tu não nasceu de novo. As coisas continuam ruins, tu não nasceu de novo. Primeiro nasce de novo.
para depois eu me manifestar a você. Então aqui o contexto, ele está repreendendo. Persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejam também manifestos. Sejam manifestos na consciência de cada um de vocês, que Cristo morreu, que eu tenho que morrer junto com Ele. Paulo fala, porque não nos recomendamos outra vez a vós. Ou seja, Paulo não está falando uma vez só, ele já falou outras vezes, ele já recomendou o conserto outras vezes, ele já falou desse assunto. E se você for ler 1 Coríntios, querido, você vai ver que ele já falou desse assunto, mas ele está falando de novo. Mas damos-vos ocasiões de vós, gloriar-de de nós, para que tenhais que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Estou falando para vocês de novo, Paulo está dizendo isso, para que não venha ser cobrado de mim, para que a responsabilidade não venha ser minha. Sabe por quê? Porque eu estou falando com aqueles, ele vai dizer aqui, olha, estou falando com aquele, né, que se gloriam na aparência e não no coração. Eu estou falando para aqueles que falam como crente, que age como crente na igreja, que canta, que louva, que adora e que até prega, mas que dentro do coração dele não há o que se gloriar. Porque, irmãos, o pastor Elvis e cada irmão dessa igreja não pode ver o que você vê em casa na televisão, mas Deus vê. Não pode ver o que você faz daqui para fora, mas Deus vê. Não vê como que você trata o seu filho, como que você trata a sua filha, como que você trata o seu esposo, como que você trata a sua esposa, como você trata o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, mas o Senhor, Ele vê. E não podemos agir, pensar, discorrer, como se o Senhor não visse essas coisas, porque o Senhor fala que Ele não tomará por inocente o culpado, e você é culpado, até você ser inocentado. Mas para que eu seja inocentado, é necessário que alguém me inocente. Por exemplo, a palavra fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Como que eu recebo esse dom gratuito? Através do reconhecimento do meu erro, amém? Através da confissão desse erro, e através do abandono desse erro. Então passa a valer o sacrifício de Cristo. Você ia morrer, morte física, e ia ter a morte espiritual, o inferno, mas através do seu arrependimento, através da sua sinceridade no teu coração, e não querer mais viver esta vida, e viver uma vida nova em mim, segundo a minha palavra, o sangue do meu filho que foi derramado na cruz do Calvário, paga hoje os teus pecados, e não só paga, mas apaga ele da sua vida. Apaga por completo a sua vida. E Senhor, o que é que eu tenho que fazer daqui para frente? Vai, mas não peques mais. Te perdoei, eu te remi, tu estava condenado, tu ia morrer fisicamente, a destruição ia tomar conta de você, tu ia viver eternamente no inferno, onde o fogo não apaga, o bicho não cessa de comer. Eu comprei os teus pecados, eu paguei o teu preço, mas olha, não peques mais. No momento que eu enterrei os teus pecados, você morreu para tudo aquilo que outrora você estava envolvido. Aquilo não faz mais parte da sua vida. Ande de forma digna da vocação a qual foi chamado. Por que Paulo está exortando os coríntios? Quem está exortando é Paulo ou o Senhor? O Senhor. Por que ele está exortando? Para que o povo de Corinto viesse se consertar. Mas esse povo aqui era um povo que já tinha se convertido. Era um povo que já tinha se convertido, mas continuou na prática do erro. E o Senhor está se manifestando através de Paulo com amor. Ele ama esse povo, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia, o Senhor te ama, irmão. Você pode dar um glória aí? Tu pecou, tu errou, tu fez o que era mal aos olhos dele, mas ele está aqui dizendo para você, olha, como eu exortei o povo de Corinto, porque eu não queria perder nenhum deles, eu estou exortando vocês.
dizendo para vocês que se você está em Cristo, nova criatura é. Se você hoje se posicionar e quiser ser uma nova criatura em mim e ir para frente sem olhar para trás, eu vou botar uma pedra. Aleluia. Hebreus 8 diz: dos seus pecados não me lembrarei. Vou botar uma pedra. Olhe, se eu botar uma pedra e você também pôr uma pedra, tu vai ver a minha glória, tu vai ver o meu poder. Eu me manifestarei a você, eu me manifestarei, eu me revelarei a você, me revelarei em forma de cura, de libertação, de paz, de comunhão, de gozo. Revelarei através dos dons do meu Espírito. Usarei a tua boca como a pena de um destro escritor. Ao abrir a tua boca falarei por ti, ao estender as minhas mãos, aleluia, operarei por ela. Paulo estendia as mãos, o Senhor curava. Paulo estendia as mãos, o Senhor curava? Amém? Amém? Paulo estendia as mãos, os demônios caíam por terra? Amém? Amém? Paulo, ele colocou a mão, e Etíoco, qual é o nome dele? Eutico, que caiu morto lá do terceiro andar, caiu, morreu, estava assistindo a pregação até de madrugada. Paulo foi lá e botou a mão sobre ele e ressuscitou. Paulo abria a boca, o Senhor falava, sim ou não? E muitas pessoas falam: meu Deus, eu quero ser como Paulo. Olha como Paulo era usado, olha a ousadia de Paulo, olha a intrepidez de Paulo. Paulo conhecia tudo da palavra de Deus. Que homem usado, que homem poderoso na mão de Deus. Eu queria tanto ser como Paulo, tanto. Paulo fala assim: o meu viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quer ser igual a Paulo? Paulo fala assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo no falar. Paulo imitava Cristo no agir. Paulo imitava Cristo no vestir. Paulo imitava Cristo no buscar. Paulo imitava Cristo no amar. Se ele imitava Cristo no amar, se ele imitava Cristo, amados irmãos, no buscar, se ele imitava Cristo no orar, se ele imitava Cristo no obedecer, se ele imitava Cristo em colocar o Pai na frente, se ele imitava Cristo a fugir do pecado, é claro também que ele vai imitar Cristo no curar, ele vai imitar Cristo no libertar, ele vai imitar Cristo no resgatar de almas, aleluia! Porque aquilo que Jesus fazia era o que Paulo fazia. Mas antes de Paulo, antes dele estender as mãos e curar em nome de Jesus, antes de estender as mãos e expulsar demônio em nome de Jesus, antes de estender as mãos e ressuscitar em nome de Jesus, antes de centenas de milhares de pessoas ser resgatado pela pregação incisiva do Evangelho que Paulo pregava através do Espírito Santo, primeiro as escamas do olho de Paulo teve que cair. Teve que cair as escamas. Teve que cair. Amém, querido? E nós queremos ser usados pelo Senhor. O Senhor também quer e tem muita pressa em te usar. Mas toda a operação de Deus é manifesta pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não habita o mesmo espaço que Satanás habita. Quando o Senhor fala: se teu olho te faz pecar, arranca e lança fora, que é melhor entrar sem o olho no céu do que com todo o corpo no inferno, ele está falando que se Satanás ainda possui 10% do teu corpo, é o suficiente para o Espírito Santo não possuir aquele lugar. É muito simples, a palavra fala: não se deita vinho novo em odres velho. Enquanto tiver o velho, o novo de Deus não se manifesta. Não se manifesta. Irmãos, isso aqui é mais forte do que você pode imaginar. Muito mais forte do que você pode imaginar. Ele vai falar aqui, ó, versículo 13: porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservarmos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange. Olha, vocês é um povo duro, povo de Corinto. Vocês erram, vocês causam dissensão. Vocês se reúnem na igreja para pior. Mas olha como o amor de Deus constrange com todo o erro, com toda a falha. Ele está convidando a você de novo a um novo nascimento.
Ele está convidando vocês ao conserto. Deus quer usar vocês, povo de Corinto. Deus quer derramar unção, Deus quer derramar autoridade, mas vocês têm que me imitar como eu imito a Cristo. Essa palavra não é mais para o povo de Corinto, é para nós. É para cada um de nós, porque o amor de Cristo nos constrange, versículo 14, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos. Queridos, você sabe o que simbolizava o véu do templo sendo rasgado? Quem sabe, diga amém. Chutam aí. Não? A carne de Cristo sendo rasgada pelo pecado. Porque o véu simbolizava o pecado que separava o homem de Deus. E Cristo, ao rasgar a sua carne por cada um de nós, representa o véu rasgado, o pecado rasgado nele. Ele moído pelos pecados de cada um de nós, nos concedendo acesso à presença de Deus. Entenda bem, o véu do templo foi rasgado, para que eu pudesse adentrar a presença de Deus. Você tem que parar para pensar e falar: Jesus levou os meus pecados. Se eu crer de todo o meu coração, se eu abandonar o pecado, eu vou adentrar a glória de Cristo. Eu vou poder sentir o seu toque, eu vou poder sentir o seu abraço, eu vou poder ser participante do reino de Deus. Ainda nesta terra, eu compreenderei a língua dos anjos. Que é isso, pastor? Isso foi demais, compreenderei. Porque Daniel tinha o Espírito Santo de Deus. E no jantar do rei Beltesazar, uma mão misteriosa, que foi a mão do Senhor, escreveu na parede: Meneu, Meneu, Tekel, Pérez, o Farsim. E ninguém, nenhum mago, nenhum encantador, ninguém podia decifrar aquela língua. E chamaram Daniel. Daniel falou assim: esta língua é a língua dos anjos. E assim está escrito: Meneu, Meneu, Tekel, pesado foste o teu reino, e foi achaste com falha. Pérez o Farsim, rasgado foi de ti, e foi dado aos medos e aos persas. Daniel sabia o que estava escrito ali. Por quê? Porque quando não há pecado, quando há santificação, você ora e Deus responde. Daniel está tendo uma série de visões do céu. Daniel está vendo, amados irmãos, animal. Ele está vendo leão com 2 asas, ele está vendo leopardo com 4 asas, ele está vendo urso com 3 costelas, ele está vendo, amados irmãos, ali uma besta grande com dente de ferro, com 10 chifres. Ele está doido, ele está olhando um carneiro, ele está olhando um bode que dá amarrada para o sul e para o norte, e que vem, que bate no carneiro e que lhe quebra o chifre, e fala: Senhor, dai-me entender a visão. Ou seja, Senhor, tira do físico e traz para o espiritual. O Senhor na hora fala: Gabriel, vai lá e dá a entender o meu servo Daniel, porque ele é um servo muito amado. Senhor, olha, eu não estou compreendendo, mas eu sei que tu pode me revelar, Senhor. Gabriel vai lá e dá a entender a ele. Dá a entender, porque Daniel era santo, Daniel era separado, Daniel não se contaminava. Logo no primeiro capítulo ali de Daniel, ele assenta no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Nós nos convertemos, vamos assentar no nosso coração a não se contaminar com este mundo. Se a internet te faz pecar, arranca e lança fora. Se a televisão te faz pecar, arranca e lança fora. Se onde você vai tu peca, arranca e lança fora. Não sai, se prende em casa, mas vai para o céu, porque o tempo é findo. O tempo é findo. Versículo 15: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você se entregou a mim? Diz Jesus a você. Eu paguei o teu pecado, você não vai morrer mais, você não vai mais para o inferno. Quer se manter limpo? Quer se manter puro? Não viva mais para você, vive para mim. Mas por que eu tenho que viver para o Senhor? Porque eu morri por ti. E não só morri por ti, mas eu ressuscitei por ti. E a palavra fala lá em Marcos que Ele está conosco todos os dias das nossas, e a maior prova disso é que estamos de pé. Então entenda bem, há dois pontos fortes aqui. Se alguém está em Cristo nova, as coisas velhas se passaram, tudo se fez. E diz que se Cristo morreu, logo todos morreram para a sua vida, para os seus conceitos, para os seus valores, para o seu temperamento, para o seu pecado. E ele vai falar mais: olha, e você não tem que viver mais para você, mas você tem que viver
para aquele que morreu por você e ressuscitou por você. Quantos de nós corremos ainda a nossa própria vontade? Quantos de nós vivemos ainda os nossos próprios projetos, os nossos próprios planos? Quantos de nós dobramos o joelho e falamos: Senhor, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Eis-me aqui para cumprir o teu querer. Eu estou aqui para comer o que o Senhor quer que eu coma. Eu estou aqui para morar aonde o Senhor quer que eu more. Eu estou aqui para ser enviado aonde o Senhor quer me enviar. Eu estou aqui para falar como tu queres que eu falo. Eu estou aqui para ouvir somente a tua voz. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, para andar nos teus estatutos, custe o que custar. Eu estou aqui para negar a mim mesmo. Eu estou aqui para diminuir para que tu venha crescer. Ah, tá maluca, eu não vou morar nesse lugar não. Ah, tá maluca, eu não vou para isso não. Ah, eu vou fazer isso não. Ah, eu não vou trabalhar ali não. Ah, eu não vou me casar com essa pessoa não. Ah, eu não vou me casar. Que isso? Não é você, é o Senhor. Oséias, vem cá, Oséias. A palavra Oséias, o nome Oséias significa Salvador. Vem cá, Oséias, vem cá. Oséias, meu profeta. Oh, profeta meu. Oséias, se eu te pedir tudo, tu faz fácil, Senhor. Vai lá, pega uma esposa, pega uma mulher de prostituição, aquela que dorme com tudo que é tipo de homem, e casa com ela. Ele perguntou por quê? Ele perguntou para quê? Vai lá no prostíbulo, vai lá dentro, vai lá. Pega a mais cotada aí, essa, casa com ela. Casei, Senhor, e agora? Tenha filho com elas. Tenha filho com elas. Tenha filho, Senhor? Tenha filho com ela. Tá bom. E agora, Senhor? Tenha outro. E agora, Senhor? Tenha outro. E agora, Senhor? Espera para tu ver. Ela larga ele. Se prostitui, bate cabeça e vai embora, se prostitui, é maltratada, é jogada de lado, é tudo, não sei o que lá. Ai, estou sendo maltratada, não consegui o que eu queria com a prostituição, vou voltar para o meu marido. E agora, Senhor? Recebe de volta. Recebe de volta. Sabe o que é isso, Oséias? Sabe por que te mandei fazer isso? Por quê? Porque isso é meu povo. Meu povo saiu da minha presença, se prostituiu com outros deuses. Eu fui lá e busquei esse povo para se casar comigo. Esse povo, quando estava comigo, eles se prostituíram onde? Fazendo bezerro de ouro. Se espalharam, rodaram após outros deuses, rodaram servindo a Astarode, servindo a Milcom, servindo ali a Tamuz, servindo todos aqueles deuses ali, servindo a Quemosh, servindo a Moloque, queimando incenso a Baal, fazendo sacrifício de criança, tomando sangue de animais, tudo assim. E aí esse povo se arrebentou todo, ficou moído e clamou a mim. E eu vou voltar para me casar com esse povo de novo. Isso é a vontade de Deus. Quem é profeta, quem é servo, não pergunta, não questiona, faz. E muitas pessoas, questiona, murmura, bate de frente. Ou você questiona, ou você adora. E adorar não é dizer glória a Deus, aleluia. Adorar é obedecer. É obedecer. Ô Abraão, casa confortável, hein, Abraão? Pai ricão, hein? Vai dar uma herança forte, hein? Comida, servos. Senhor. Sai da tua terra. Pô, que comunhão que tu tem com teu pai, com a tua mãe, Abraão. Ô, Senhor, maravilha. Sai da tua terra. Mas, Senhor, eu vou poder vir voltar, ver minha mãe, meu pai, né? Sai da tua parentela. Vai para onde eu te mandar. Ah, mas... Foi, sim ou não? Questionou? Ah, eu tenho tanto sonho de ser pai. Ô, Sara, minha esposa, como tu é linda. Olha que fortuna que a gente tem. Olha que fazenda, olha tudo. Que maravilha. Olha, o meu sonho é ter um filho. O Senhor se revela. Olha,
tu terás um filho. Sara, eu com 90 anos vou ter filho. Por que tu riu? Não ri não. Riu sim. Tu riu, por você será mãe. No outro ano, Sara estava segurando Isaac, o filho querido, o filho amado de Abraão, aquilo que ele desejava, que ele esperava. Ô Abraão, meu servo, tu é fiel. Sou, Senhor. Tu é mesmo? Sou. Me sacrifica o teu filho. Sacrifica ele. Reclamou? Murmurou? Foi para sacrificar, sim ou não? O servo, ele não questiona. Por que, pastor, que ele não questiona? Porque a vida que ele tem não é dele, foi comprada por Cristo. E o que nós não entendemos é que nós fomos comprados. E que temos um dono. E esse dono é Cristo. E nós fomos comprados com sangue, livre da escravidão, livre da morte, livre do pecado, livre do inferno. E a obediência não é para viver como escravo, a obediência é para que eu não venha voltar ao inferno. É para que eu não venha voltar à condenação. E a misericórdia de Deus está onde? A misericórdia de Deus está na nossa luta. Que isso, pastor? A misericórdia de Deus está na nossa dor. A misericórdia de Deus está quando uma coisa dá errada. A misericórdia de Deus dá quando eu bato cabeça. A misericórdia de Deus dá quando eu dou um passo errado na presença dele não, na igreja. E por quê? Que isso, pastor? A misericórdia de Deus está na minha dor? Tá. Para que quando vier sentir dor, você venha falar assim, alguma coisa está errado. Quando as coisas venham dar errado, as portas venham se fechar, a paz não vir, você está na igreja carregando uma Bíblia, você vem para, peraí. Se o Deus que eu sirvo é o príncipe da paz, eu não tenho paz, alguma coisa está errada. Então Deus permitiu que você não tivesse paz, para que você viesse acordar. Deus permitiu que a porta se fechasse, para que você viesse acordar. Deus permitiu que por um momento tu ficasse sem a tua esposa, ou sem o teu marido, para você acordar. O Senhor permitiu, amados irmãos, que uma ferida fosse aberta, para que você viesse acordar. Porque, querido, com carro na garagem, com casa direitinho, com dinheiro na conta, com comida, com casamento 1000 festas, tu vai passear, tu vai ver televisão, tu vai curtir teu dinheiro, tu não vai orar, tu não vai ler Bíblia, tu não vai fazer nada e tu vai para o inferno. Aí Deus, por misericórdia, Ele permite a operação do erro. Quem quer ser servo, diga amém. Ô Jó, tu é fiel, né? Ô Jó, tu oferece sacrifício para você e pelos teus filhos, hein? Puxa vida, ô diabo, olha lá. Toma meu servo Jó, olha lá. Ah, teu servo nada. Teu servo porque ele tem tudo. Quero ver eu arrancar tudo dele. Se ele vai te adorar, vai lá. Tu é meu servo, Jó? Sou, Senhor. Aí o diabo veio aqui, me desafiou, falou que tu não é meu servo não. Pode mandar vir, Senhor. Deixa comigo. Isso não está escrito, eu estou só aqui para você entender. Amém? Perdeu todos os bois, perdeu todas as vacas, perdeu todos os camelos, todos os dromedários, todos os galos, galinha, pato, tudo que ele tinha, perdeu tudo. Perdeu os 10 filhos. Se ficou numa enfermidade terrível. Ficou nu, sentado numa calçada, se raspando com um caco de telha. Como se não bastasse, a esposa chegou para ele e falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Tem gente que não veio para a igreja hoje, sabe por quê? Porque não conseguiu emprego ainda. Tem gente que não veio para a igreja, que largou Jesus, sabe por quê? Porque o marido não voltou, que a esposa não voltou. Tem gente que largou e não veio para a igreja, sabe por quê? Porque o irmão chegou correndo e passou correndo porque tinha função e não falou com ele. Ó, tem irmão que não veio para a igreja porque o cachorro morreu e ele orou, o cachorro não ressuscitou, Deus não curou meu cachorro. Tem irmão que não veio para a igreja, largou Jesus porque ainda mora de aluguel, porque não conseguiu comprar o carro. Jó perdeu tudo, ficou enfermo, a ponto dos amigos chegam para ele e falam: confessa, rapaz, tu pecou por estar nessa situação. E não largou o Senhor. Maldiçoa teu Deus e morre. Tu falas como uma louca. Nu eu vim a esta terra e nu voltarei para ela. Fui fiel a Deus quando tinha tudo. Por que não vou ser fiel agora que eu não tenho nada? Existe uma grande diferença de servo do Senhor e do frequentador de igreja.
Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu ressuscitou. Assim que, daqui por diante, ninguém conheçamos segundo a carne, ainda que também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Daqui por diante ninguém haja com ninguém, ninguém viva com ninguém segundo a carne, ninguém. Aí vem aqui o 17, assim que, se, esse se aqui, eu não sei se vou colocar a palavra certa, muito tempo fora da escola, mas os estudiosos aí, é um advérbio de dúvida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É igual interessante quando você vai para Romanos 8:11, ele fala assim: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, esse Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo vivificará os vossos corpos mortais. Mas no versículo 9 ele diz assim: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, irmãos, entenda bem. Quando a palavra fala que vai haver mais rigor para os que conhecem do que os que não conhecem, é porque não há uma vez que nós não pecamos que o Senhor não vem apresentar o conserto. E sabe o que acontece? É que Deus traz uma palavra dessa simples, num culto desse, e muitos reconhecem o erro, mas não se consertam, porque não acreditam que podem morrer amanhã, não acreditam que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, como o povo da época de Noé, não acreditava no dilúvio, como os genros de Ló, não acreditou que Sodoma e Gomorra ia ser destruído, que destruído nada, eu vou nada, e foi destruído e morreu, mas tiveram a oportunidade, sim ou não? Então, amados irmãos, nós vamos sair daqui a pouco ali fora, eu pelo menos vou pegar uma hora de estrada, você está entendendo? Não é melhor ouvir a voz do Espírito, não é melhor colocar a vida bonitinha no altar, não é isso? Não é melhor estar ali certinho? Então o que acontece, amados irmãos? As pessoas, elas acham ruim uma mensagem dessa, mas Paulo, quando traz a mensagem, ele fala assim: olha, o amor de Cristo constrange. Sabe o que Paulo está falando? Deus veio de mandar fogo, Deus veio de virar as costas, Deus veio de acabar logo com tudo, lançar todo mundo no inferno. Não, ele traz o conserto. Não tem ninguém, de mim até você, que Deus não ofereceu a oportunidade de arrependimento, que Deus não trouxe uma palavra que confrontou o teu erro, que confrontou a tua atitude. Não tem uma. E as pessoas endurecem o coração: não vou morrer, Jesus não vai voltar agora, ainda que eu tenha isso no meu coração, Deus me conhece, Ele é amor, sim, mas Ele é fogo consumidor. Quando Jesus fala: se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora, que é melhor entrar sem olho no céu do que todo o corpo no inferno, já está na graça, aquilo é a graça. Então, irmãos, a proposta do Senhor hoje é que viemos verdadeiramente nascer de novo. Pecado radical, decisão radical, amém? Tem que ser assim. Acredite, irmãos, eu tive uma chance e abracei ela, abrace a tua. Abrace a tua. Não há nada que me prenda mais. Dinheiro, casa, carro, A, B, não me prende não, é Cristo. É Cristo. A palavra fala que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Esse nascer de novo está totalmente ligado com Filipenses 3,13. Esqueço-me das coisas que para trás ficam, sigo-me para o alvo, a qual me está proposto pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo, salvação eterna. Esse é o meu alvo, é o meu foco. Carro, casa, dinheiro, A, B, parente, irmãos, vai ficar tudo aí, se não se converter, fica. Tudo isso vai passar. Mas a eternidade, irmão, aquilo que Deus preparou é eterno. E você tem que desejar isso. Quando você deseja, tu mata a carne. Quando você deseja, tu mata o temperamento. Quando você sabe que uma hora tu vai fechar o olho. Quando você sabe que uma hora tu vai comparecer perante o tribunal de Cristo, irmão, tu estremece, tu larga isso de lado, irmão. Tu larga isso de lado. Tu larga de lado. Quarta-feira eu saí do culto aqui.
Irmão Dilson me deu uma carona, larguei lá no Austin Luiz, peguei um ônibus, chegou em Magé, não tinha transporte para ir para casa, é quase 5 quilômetros. Eu fui andando, chegou a hora, você não vê ninguém na direita, você não vê ninguém na esquerda, tu não escuta uma voz, tu não escuta nada, e eu fui caminhando pensando assim, falei, Senhor, se não tiver o Senhor no momento desse, Senhor, o homem bota uma arma para fora, alguém vem, te pega, te fecha, faz alguma coisa, tu vê que a pessoa sai de casa e não volta, aí tu começa a glorificar na rua, tu começa a cantar, tu começa a exaltar o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque tu sabe que o Senhor está contigo. E eu fui olhando, e fui pensando, e falando com o Senhor. Falo, Senhor, há momentos que nós estamos assim. Lembrando até o momento que eu passei, não tem muito tempo, falei, Senhor, tu olha para a direita, tu não vê ninguém, tu olha para a esquerda, não vê ninguém, tu olha para frente, não vê ninguém, tu olha para trás, não vê ninguém. Eu me alegrei muito em ter ido a pé ali, que você lembra. Eu falei, Senhor, não tem ninguém, mas o Senhor está aqui comigo. Quando eu também olhei atrás, eu não tinha ninguém, o Senhor esteve comigo e me colocou de pé. Entendeu? E aí começou aqui uma atitude que as pessoas, se tivesse alguém também, pensaria que eu for maluco, porque eu fui conversando do centro de Magé até em casa, eu fui falando com Deus. Fui conversando como se realmente tivesse alguém do meu lado. O cachorro avançou em cima de mim, eu nem olhei para o cachorro, continuei andando. Confesso que eu falei, Senhor, não deixa eu morder não. Mas você está entendendo? É crer literalmente que Cristo está ali, porque Ele está. Mas irmãos, é numa hora dessa, quem mora em roça sabe, não tem luz, tu olha para um lado, para o outro, então numa hora dessa que você vê só você, irmãos, é que você vê o quanto nós não somos nada, o quanto nós dependemos do Senhor, e a gente está no mundo, irmãos, que ele é manipulado por Satanás. Irmãos, é impossível você olhar o noticiário da televisão e achar aquilo normal, a quantidade de morte, de violência, de atrocidades. Eu esqueci o jornal lá, saiu no jornal enorme, lá nos Estados Unidos está saindo nas publicações, está saindo lá. Traga a cabeça de um crente, de um cristão ou de um judeu e ganha o quê? E ganha uma recompensa. Mate um judeu e um cristão e ganha uma recompensa. Está no jornal, está na internet, está publicado. Irmãos, só Deus. Só Deus. É só aquele que a gente rejeita, passa o dia todo sem orar, passa o dia todo sem ler a Bíblia, vem para o culto, olha o relógio para ir embora. Só Ele que pode nos livrar. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, amém?